Olá, eu sou o Judeu Ateu E eu sou o Estranho. e este é o Mangá ao Quadrado. E estamos aqui, Estranho, em mais um Mangá ao Quadrado. Este é o de número 35. Olha aí, hein? Não tão longe dos 50 já estamos, né? Sempre que vem um número redondo, a gente fala, nossa, tá indo rápido, né? É verdade, né? Mas tá indo mesmo, parece que foi ontem, No programa de hoje a gente vai ter uma daquelas discussões sobre um aspecto de enredo, coisas do tipo, a gente sempre tem um programinha assim. E essa semana a gente vai falar sobre pacing. Palavra em inglês que eu tentei achar algum significado, alguma tradução mais exata. Você achou alguma tradução assim boa para pacing? Algo que me veio em mente assim sempre rápido é ritmo. Eu penso em ritmo também, mas eu não tenho certeza se ele denota tudo que o termo em inglês abrange, né? Principalmente nesse caráter de enredo, né? Pacing não é só o ritmo em que você lê, né? É a estrutura de ritmo, né? Toma aí, talvez essa seja uma palavra boa, estrutura de ritmo. Não, porque não é uma palavra, né? Uma expressão boa para representar, desculpa. Explica aí então, Judeu. Vamos primeiro definir o que é o pacing, afinal. O que é o pacing? Acho que antes de começar de fato, eu gostaria de referenciar um programa que me fez ter vontade de falar sobre esse tema, que é o programa Extra Credits. Eu sempre falo sobre ele aqui no Mangá ao Quadrado, porque é um programa que eu meio que me baseio para tentar fazer algumas coisas aqui. É sobre videogames, eles falam sobre o pacing no videogame, né? Achei que seria talvez interessante trazer isso para os mangás. E no programa, eles comentam sobre como se fosse uma curva de pacing, né? Não é uma lei assim, né? Cada enredo pode ser construído de uma forma, mas no que tange ao entretenimento, seria muito interessante. A maioria das obras de entretenimento funcionam a partir dessa curva de pacing, o que é construída mais ou menos, pelo menos no seguinte critério. Você tem que começar a história bem alto, chamar a atenção do espectador, abaixar um pouco a bola e aí crescendo com vários sobes e desces até chegar no ápice da história e aí descendo bem devagarzinho até o final. Então é um começo alto, baixar um pouco e subindo devagar com vários sobes e desces e terminar a história. É isso que eles chamam pelo menos de curva de pacing. Você concorda mais ou menos com vamos dizer assim, essa lei de pacing? Você acha que pacing pode tomar várias formas? Como tudo, né, que diz respeito à arte, é difícil fazer uma regra, né? Tipo, sim. Mas essa é uma forma constatadamente boa, mas que, né, não é única. Não é única. Mas o que é pacing, Judeu? O que é pacing? O que é pacing? Pelo menos no caso do mangá, de uma forma bem abstrata, é o ritmo com o qual você lê a história. Pode ser? Você concorda, discorda? Não, eu acho que não só isso. Que assim, né? Uma boa forma de definir o que é o pacing, eu chamo que é a. Eu chamo não, né? Algumas pessoas chamam e eu chamo também, que é a manipulação do tempo. Que o pacing, ele é o quê? Ele é como a gente usou vários termos que acabam meio que denotando o que é. É ritmo, né? O ritmo de leitura, é como as coisas acontecem, a velocidade que acontece, a sequência de acontecimentos. E nisso, intrincado, está a manipulação do tempo pela parte do autor. Mostrar no ritmo certo a sequência de acontecimentos que formam a história, dando ênfase em partes que são importantes, dando menos ênfase em partes que são menos importantes, fazendo com que a história flua da forma mais interessante para o que está tentando construir, né? Exatamente, que seja a melhor forma de se contar aquela história. Isso. E aí você falou isso de ritmo de leitura. Eu acho que aí cabem dois tipos de ritmo de leitura, né? O ritmo de leitura dentro da história, né? O ritmo dos acontecimentos, a passagem de tempo dentro da história, né? Quanto entre um quadro e outro, quanto de tempo do mundo da história avançou. Né? Esse é um tipo de ritmo que é abrangido pelo pacing. E o outro tipo que eu acho é o ritmo de leitura que você citou, né? O ritmo em que nós passamos pelo quadro.
É interessante, eu não tinha pensado no pacing como pacing temporal da história. Com certeza é. É que faz parte também, né? Na forma como ele Uhum. manipula a disposição dos quadros de uma página, quantidade de texto que tem numa página, num quadro. E tudo isso influencia no seu ritmo de leitura, né? Mas acho que o que acaba sendo. Bom, tudo bem que o tempo o tempo que passa na história influencia no tempo que você lê, né? Mas acho que o tempo, o seu ritmo de leitura é o que mais, pelo menos, interessa pra gente, pelo menos pra discussão, do caráter do pacing. Porque eu acho que quando as pessoas pensam em pacing, elas imaginam o pacing como um caráter micro, assim, dos mangás. Por exemplo, quando eu falo em ritmo de leitura, muitas pessoas pensam da forma em que elas leem um capítulo. E é válido isso aí. Por exemplo, o segundo mangá ao quadrado que a gente gravou tinha aquele capítulo de Toriko excelente, que a gente falou, nossa, esse capítulo teve um pacing ótimo, né? Porque teve um fluxo de leitura muito interessante, né? No aspecto micro de construção de mangás, tipo, a passagem de páginas estava muito boa, os segmentos de quadros estavam muito bem construídos. Eu acho que esse é um aspecto que você pode chegar de forma pequena, o pacing construído no mangá. Mas eu acho que um aspecto que as pessoas deixam meio que acabam perceber, que de certa forma pode até influenciar mais ainda na leitura pra gente, é o aspecto meio que macro que o pacing acaba tendo, quando não só na leitura de um capítulo específico, mas na ordem da história que vários capítulos e vários arcos vão seguindo. Esse é um dos aspectos que eu acho que é muito característico do mangá. Eu diria comics em geral, né? Quadrinhos em geral. Mas mais o mangá pela forma em que ele é publicado, né? Porque é difícil em outros países, mesmo nos Estados Unidos, que é um grande produtor de quadrinhos, é muito difícil ter uma forma tão, como que eu posso dizer, tão mercadologicamente esquematizada pro lançamento dos capítulos, que nem tem no Japão, né? Tipo, você tem que lançar numa revista todo mês um capítulo daquele mangá. E esse capítulo, em 3 meses, 2, 3 meses, ele vai virar um volume. E você tem tempo indefinido para fazer sua história, na maioria dos casos. Isso faz o que o autor ele tem que pensar praticamente em 3 tipos de pacing diferente para a mesma história, né? 3 camadas, né? 3 camadas, né? Pensar no nível de capítulo, no nível de volume e no nível da série como um todo, né? Sim, com certeza, com certeza. Por exemplo, não sei, tô tentando pensar em algum exemplo aqui. Você tem algum exemplo de um mangá com ótimo pacing bem macro, assim? Um aspecto geralzão, assim, do mangá? Pra mim, o melhor exemplo... Vou lançar aqui. O melhor exemplo de pacing que eu consigo pensar é Slam Dunk, por exemplo. Tanto no nível, tipo, de cada capítulo é totalmente fluido, tanto no aspecto geral. Porque se você pegar aqueles 6, 7 últimos volumes de Slam Dunk, né? A sequência de volumes é extremamente esquematizado. Por exemplo, num volume o time tá ganhando, no outro volume ele tá perdendo, no outro ele tá ganhando, no outro tá perdendo, e chega no final até o clímax, né? E o Slam Dunk é um mangá extremamente... um pacing muito bom pra mim. Eu concordo. É que assim, a gente dificilmente tem a experiência de leitura da forma de capítulos, né? No caso de Slam Dunk, que é uma obra mais antiga. A gente acaba tendo essa experiência mais hoje em dia, né? Que é o que a gente faz toda semana com Naruto, com One Piece. E eu lembro que teve um mangá ao quadrado lá pra trás que alguém falou e a gente trouxe pro programa dessa coisa, por exemplo, de One Piece, ele ter um ritmo, às vezes, voltado mais pro... A gente, né, pensa que o Oda deve imaginar num pacing, num volume, calculado por um volume, e às vezes para um capítulo não fica tão bom, né? Tipo, aquele capítulo não teve um ritmo tanto legal, mas quando você pega pra ler a sequência de 10 capítulos que tem no volume, é um ritmo muito bom, tem uma ordem de acontecimentos muito bem estruturada. É o que muita gente fala de Bleach, por exemplo, também, né? Também citam de Bleach. E assim, pode ser que seja verdade, né? É porque Bleach eu parei de ler volumes, né? Quando eu lia, era rápido pra ler. Aí é difícil dizer se o rápido é uma coisa boa ou ruim. Mas, também, já que você tocou no assunto, eu vou trazer algo que você deu spoiler pra mim que queria comentar, que acho que tem a ver, que é o caso recente, por exemplo, de One Punch Man, né? Porque eu tenho visto muita gente hoje em dia reclamando que leem um capítulo inteiro de One Punch Man em
meio segundo, caso, literalmente, né? Daria pra ler, dependendo da forma que você for ver, realmente dá pra ler um capítulo de One Punch Man em meio segundo, né? Hoje em dia eu vejo One Punch Man um mangá que o pacing dele só funciona lido de uma vez só, principalmente essas partes. Eu percebo muita gente realmente falando que quando leu tudo sequencialmente, tudo tinha saído, sei lá, 10 capítulos, quando o pessoal, a maioria, né, começou a ir atrás. Aí, tipo, todo mundo, nossa, esses 10 capítulos são ótimos. E aí, tipo, foi saindo capítulo picadinho, né? E as pessoas vão desanimando com o capítulo picadinho. E um esquema de páginas que já tinha acontecido num capítulo que todo mundo adorou, que foi, por exemplo, na luta lá contra aquele ninja lá, que teve esse esquema de quadros, páginas duplas, né, que são sequenciais, como se fossem frames de um filme. A luta contra o Cyborg também teve isso, na época, que foi um dos capítulos que foi lançado juntos. O do Cyborg foi um pouco mais pra frente. Mas tipo, quando saiu esse do Ninja, a maioria das pessoas, né, tava lendo sequencialmente e passou por esse capítulo do Ninja. No todo, o pessoal gostou desse capítulo. Aí veio em seguida um capítulo que era mais ou menos assim também, e as pessoas não gostaram tanto, porque leram ele na semana inteira, sabe? Só tinha ele na semana, não fazia parte de uma sequência. Mas mesmo assim eu lembro que o pessoal gostou bastante, porque pelo menos era a primeira vez que eles estavam experimentando, passando pela experiência de ter só um capítulo assim durante a semana, né? Mas agora a gente teve umas 2 ou 3 semanas seguidas só com esse tipo de capítulo, né? De só página dupla sem texto, ou quase sem texto, né? E o pessoal está começando a ficar meio... E aí, vai ficar nessa? Existe um termo no que diz respeito a quadrinhos que eles chamam de descompressão. Que o que acontece, né? Nos quadrinhos mais antigos, né? A primeira forma como que surgiu histórias em quadrinhos no mundo, né? Foi em forma de charge, que era um quadro só que tinha que mostrar tudo. E aí depois virou uma tirinha, aquelas tirinhas de jornais, que aí são 3 quadros, então já tinha uma sequência, então dava pra dividir um acontecimento em 3 quadrinhos. E aí foi aumentando com o tempo, né? E virou uma página, e virou várias páginas, virou capítulos, virou livros, virou volumes. Ok. O que antigamente, em alguns locais, como por exemplo em comics americana, ainda é feito, que é contar um determinado acontecimento no menor número de quadros possível, né? Você vê que no mangá ele tem um pouco ele é um pouco diferente nisso. No que dava para ele contar em um quadrinho, ele conta em 3, 4, 5 quadrinhos, uma página, sabe? Como, por exemplo, sei lá, alguém olhando para uma pessoa. Aí passa uma página inteira da pessoa olhando para a pessoa, quando podia ser só um quadro da pessoa olhando para outra pessoa. Entendi. Principalmente por esse aspecto mais, vamos dizer, cinematográfico dos mangás, né? É como se você estivesse explicitando a cena ali, né? Então. Aí o que acontece? Eu vi já muitas críticas por esse tipo de abordagem em mangás, de fãs de comics pra fazer mangá, porque falar, olha aqui, essa página inteira só pro cara olhando pro horizonte, dava pra ele fazer diferente. E aí o One Punch Man, ele é tipo o suprassumo da descompressão, né? Pegou o que dava pra fazer em uma página e virou um capítulo inteiro. Mas aí vai de muito da intenção do autor, né? Às vezes eles pensam que muita gente eu vejo criticando que é como se fosse uma preguiça, né? Tipo, vou colar aqui a pessoa 5 vezes na mesma página. Não vou ter que desenhar tanto. Pra não ter que desenhar tanto, né? Ou tipo, eu tenho que fazer 15 páginas, 20 páginas no mês, então eu faço uma página enrolando aqui e aí eu tenho que trabalhar numa página a menos. Talvez tenha até isso, né? A gente não tem como saber, que os autores pensam, eu vou fazer uma página aqui de qualquer jeito pra dar o número correto. Mas isso é um aspecto essencial do pacing, né? Essa descompressão, no caso, que é você transformar o que dá pra fazer em um quadro, fazer em vários quadros. Que isso tem várias implicações quando alguém está lendo, né? Porque hoje em dia a gente percebe que quando existem vários quadros iguais ou vários quadros para uma mesma ação, a gente instintivamente pensa que aqueles quadros estão acontecendo, depende de como é mostrado, né? Mas ou estão acontecendo, ou aquela ação ela está sendo explicada muito minuciosamente, né? Como é o caso de One Punch Man, né? Ela pode denotar isso ou pode denotar tipo uma demora na passagem de tempo, sabe? Eu quero mostrar que o personagem ficou parado por 1 hora olhando pra parede sem fazer nada. Eu acho que tem alguns casos, por exemplo, do Pum Pum, que ele fica sentado e aí tipo passa. Nossa.
vai acontecendo as coisas em volta e ele continua parado, sabe? Uhum. Acho que é um mangá que tem um pouco disso, só que talvez de uma forma mais interessante é Yokohama, que várias cenas páginas e páginas inteiras dela servindo o café, né? Tipo, pra que tudo isso? Pra, tipo, mostrar, detalhar a cena, né? Acho que no caso seria pra detalhar a cena, mas também talvez pra dar importância, né? Pra dar importância e pra passar sentimento acima de tudo, né? Uhum, eu acho que eu queria dar esse sentido, mas tava meio com medo de usar essa palavra, mas acho que é exatamente isso, né? Pra passar sentimento. Vou dar um exemplo de comics. Você já leu Watchmen, eu imagino. Já, claramente. Tem aquela passagem que o Rorschach ele tava investigando no passado, né? Tava investigando o sumiço daquela menininha, que é onde ele começou a ficar maluco. A sequência de páginas que ele tá buscando a menininha, né? De quadros e páginas que ele tá buscando a menininha na casa do bandido, tipo, são várias páginas, sabe? Dele vasculhando. E aí você, através dessa repetição de, tipo, precisa mostrar ele abrindo o armário, ele indo no quarto, ele indo no banheiro, ele indo não sei aonde, precisa mostrar tudo isso, não pode falar que ele foi direto lá e achou, mas... E o sentimento, né? Você não ia se sentir buscando aquela menina junto com ele se ele não tivesse feito dessa forma, né? Sabe? E de uma certa forma, talvez até quase metalinguística, né? Tipo, meio que representa tipo, a paranoia do personagem ali, né? Você acompanhando junto com ele cada detalhe, cada coisa ali pra tentar achar o negócio, né? Com certeza. No mesmo mangá, na mesma HQ, né? Quando, como é que é o nome dele agora? Quando o Dr. Manhattan vai lá pra Marte, né? Poxa, é página pra caceta de vazio, né? De nada. Só dele olhando a paisagem, dele descrevendo a paisagem, pra quê? Podia fazer isso bem mais rápido, né? Porque demonstra exatamente o sentimento. Qualquer ideia que ele tá tentando passar ali, né? Então nós através do pacing, nós somos manipulados pelos autores, né? Então, você ter essa visão de como funciona mais ou menos o pacing, né? É essencial para você conseguir extrair mais, né, da obra, né? Que a gente sempre tenta aqui falar de dar aquele passo além, né? De você apreciar melhor a obra. E uma forma de fazer isso é você entendendo o que o autor está fazendo com você, né? Com certeza. Quando você percebe o trabalho por trás do cara te fazer ler de tal forma, né? Com certeza a obra ganha um valor mais, né? Engraçado. Esse episódio acho que meio que é um contra-argumento do primeiro mangá quadrado, né? Que a gente falava de... A gente não falava exatamente disso, mas a gente comparava mangás e animes, a gente falava que mangás você lê no seu ritmo diferente do anime, né? No caso aqui a gente tá mostrando que, tipo, não é totalmente no seu ritmo, né? Faz parte... Você tem ainda seu ritmo, mas você ainda é bastante... influenciado. Faz parte do trabalho do autor fazer você ler do ritmo dele, né? Não, mas, quer ver, eu notei aqui um mangá que eu acho que tem um mau pacing, mas talvez não no sentido que a gente explicitou aqui, mas 20th Century Boys. Você tá de sacanagem comigo. Não, mas pensa... Você tá de sacanagem comigo. O cara, ele tem um ritmo de leitura interessante, mas como o pacing do suspense que ele cria é tão tenso o tempo todo, é um suspense tão grande que praticamente em momento nenhum do mangá a gente tem alívio, chega no momento que toda a expectativa que você construiu para aquilo não tem recompensa. Por isso que todo mundo fala meio mal do final de 20th Century Boys. Eu não vou concordar com isso. Porque se fala disso de não ter alívio, né? Eu imagino que você está citando, pensando lá no extra credits, né? Naquela curva de pacing. Por exemplo. Você tem que dar o alívio entre os picos de acontecimento, você tem que dar o alívio pra pessoa, né? Não é uma lei, mas só tô pensando aqui numa... Não, na melhor forma, né? Na melhor... faz parte do pacing, você saber manejar alívio e tensão, né? Sim, eu concordo, mas você está esquecendo que ele dá muitas cenas de alívio. Nos primeiros volumes, todos, né? Entre os acontecimentos, há muita passagem de tempo. O Kenji vai sempre volta a trabalhar no mercadinho, sabe? Tipo, ele descobre que o amigo morreu, aí vai trabalhar no mercadinho. Aí ele vai no funeral e aí volta pro mercadinho, sabe? Tipo, a gente sempre é lembrado de que a vida continua morosa, tem um mistério rolando, mas a vida continua na mesma. Eu não sei se eu concordo ainda. Porque tudo bem, eu entendo que nesse ritmo temporal e talvez até de certa forma cotidiano, a história tenha um bom pace. Mas ainda no que diz respeito ao suspense que ele segura, o pace voltado ao suspense.
é uma tensão tão forte o tempo todo e praticamente... Não, na minha visão do mangá, pelo menos. Eu acho que ele tem partes que ele é uma tensão contínua e longa, por assim dizer. Então eu consigo concordar que ele poderia diminuir, né, o tempo de tensão, como por exemplo desde a parte... Não vou citar o exemplo que vai dar spoiler. Mas desde do primeiro time skip, né, até a gente ver o destino dos personagens, ele é um grande momento de tensão, né? E tensão e de meio que mau manejamento de fillers, né? Nossa, que gratuito isso, né? Você tá me provocando gratuitamente. Que é aquela merda de Dorohedoro? Mas vou jogar aqui um outro aspecto que eu pensei aqui, que eu acho que representa bem esse negócio de pacing num aspecto mais de páginas, por exemplo. Sabe aquelas páginas duplas que tem uma barrinha de quadros pequenos do lado e depois a página inteira é uma página dupla? One Piece faz bastante isso. Então, One Piece faz bastante isso. Naruto faz um pouco disso, mas eu não sei se já parou pra reparar, mas em Naruto isso sempre parece meio errado, meio travado, não é? Não é verdade. Não pensando em nenhum aqui exemplo agora, mas vai falando aí. Eu tentei partir pra analisar isso, uma coisa que eu reparei é que a barrinha de Naruto é sempre colocada... Tenta reparar nisso uma próxima vez que der isso, não sei. A barrinha de Naruto é sempre colocada no lado direito, né? Antes da página dupla. Em One Piece é sempre colocada no lado esquerdo, depois da página dupla. Então em Naruto, você vira a página... A primeira coisa que você vê é a página dupla e só depois você vai reparar no textinho do lado, né? Nos quadrinhos do lado. Só que tá invertido isso, né? Porque você primeiro deveria reparar, prestar atenção. Entendi. O quadro gigante suga a sua atenção, ao invés de você acompanhar a sequência lógica dos acontecimentos. Entendi. E o One Piece não. E o One Piece é tipo a página dupla e depois segue a barrinha. Inclusive, página dupla é um caso de pacing muito curioso, porque ele pode representar dois casos, né? Ele pode acelerar a leitura, né? Tipo, beleza, o Ichigo apareceu com a Bankai, vira de página. Sabe, tipo, você não fica parado olhando pra página do Ichigo com a Bankai. Mas... Só se for alguma página de arte muito bela, detalhista, que você quer apreciar, né? Então, aí que tá. Aí eu penso, tipo, em páginas duplas de, sei lá, Cocô no Hito. Você para nelas. Mesmo que às vezes ela pareça não ter nada, você para pra ver ela porque que ela pode ter algo e você vai querer procurar, e outra que você acaba sendo imerso pela quantidade de informação que tem ali, né? Porque ele é bastante detalhista. Você acaba se entrando naquela página dupla, né? E às vezes eu acho que nem é tipo quantidade de informação, é pelo impacto que a página tem mesmo. Sei lá, que nem... Às vezes tinha página que era umas estrelas no fundo e só mostrava a sombra da montanha. Mas mesmo nessas páginas você dava uma parada pra entender o que estava acontecendo ali direito, exatamente todos os mínimos detalhes. Talvez exatamente pelo pacing anterior que estava tendo, né? Cocô no Hito constrói isso muito bem, com certeza. Cocô no Hito é uma coisa que eu pretendo reler com muito mais calma pra absorver melhor os capítulos e ver como que o autor planejou direito aquilo, porque eu acho que o cara mandou bem ali, principalmente da segunda metade pra frente. Sim. Qual que é a conclusão desse episódio, Judeu? Agora sim, todo final de episódio a gente pergunta se tem uma conclusão. Não sei, né? Não tô brincando. Não sei, a conclusão, talvez, a moral que ele esteja querendo passar aqui é para as pessoas tomarem esse passo além, tentar entender como é que elas estão sendo controladas e apreciar esse controle, né? Apreciar a dedicação do autor em te controlar. Olha só, até poético isso, gostei. Não vou pedir pra tocar nenhuma música no fundo. Então vamos para a leitura de e-mails. Vamos lá. 34ª leitura de e-mails, né? 34ª leitura de e-mails. Exatamente, o episódio 34, Mangás Tristes. Maravilha, mangás tristes. Tivemos muitos e-mails, muitos comentários, então antes mesmo da gente passar os recadinhos,
mal aí se Não, você não foi comentado. Foi muita coisa. Mal aí. Mal aí. É quase um disclaimer no e-mail. É. Feito o disclaimer, primeiro, qual que é o nosso e-mail judeu para as pessoas continuarem mandando um monte de e-mails? É mangaoquadrado@gmail.com. Tão simples quanto você pensou que seria. Exatamente. E por esse e-mail ele pode mandar comentários dos episódios e a recomendação da semana que nós tanto gostamos. E que inclusive está presente neste episódio. Neste episódio. Daqui a pouco vocês vão escutar ela. Qual será o mistério? Você já leu no post, mas, né? Ah, é verdade, né? A gente sempre tenta fazer mistério, mas não adianta. Não adianta. Eu acho que tem gente que só clica em download e não lê nada. Eu tô criando um mistério pra elas. Tomara, né? Tomara que alguém fique surpreso com alguma coisa. Não, tem até a imagem do mangá na imagem do podcast, né? Isso é verdade. É impossível. Esquece o mistério, vocês já sabem o que é. Vamos logo pro Slowpoke Report, que é a nossa sessãozinha já tradicional. 3 episódios é tradicional, né? Agora já faz parte da grade de comentários de e-mail. Então, o primeiro Slowpoke Report foi por e-mail do Caio Donini, que nos notificou que leu Nijigahara Holograph. E o comentário dele sobre a obra foi: não sei se acho genial ou doentia. Acho os dois. Eu acho que dá pra considerar os dois tranquilamente, sem culpa. Sem culpa nenhuma, né? O Thiago também. Tem muita gente lendo o Inuyasha, né? O Thiago leu Solanin e o Glauco também, que não é do Inuyasha, mas tudo bem. E ele diz que por motivo de autopreservação não irá tirar mais a carteira de motoqueiro dele, né? Acho justo. Justo. Depois de ler esse mangá, né? Pois é. A Ana Moura maratonou o Inuyasha e entrou em estado de depressão. E Inuyasha faz isso nas pessoas. Eu lembro quando a gente foi com o podcast de Inuyasha lá, eu li várias dele de uma vez. Não foi bom pra minha alma. Normalmente não faz bem mesmo. Bom, vamos pras rapidinhas? Vamos direto lá. Fazendo uma intertextualidade já. A Ana Moura, que a gente falou dela agora, né? Entendeu? Foi uma intertextualidade, né? Deixa pra lá. Comenta sobre a pontualidade da tristeza em Slam Dunk, né? Ela fala que sempre achava que os personagens nunca não existiam fora da quadra lá de basquete, né? Ela sempre achou isso meio esquisito, mas quando teve essa cena muito pontual, ela percebeu a importância disso. Obrigado pelo comentário, me fez valorizar ainda mais essa cena aí do gênio do Takehiko Inoue. Sim, com certeza. Essa cena é o que a gente mesmo comentou, né? Ela acaba destoando do resto do clima da obra justamente porque pega a gente totalmente de surpresa, né? Isso é totalmente positivo. Concordo. O Mango, que eu não tenho certeza se é quem eu penso que é, então vou só falar o nome que ele comentou, Mango. Ele comenta sobre contraste de tristeza e felicidade como algo essencial à arte. Ele cita como exemplo a Bay Road. Que tem aquele contraste das músicas, né? Não lembro nem quais são. Ele cita a One Two, né? She's So Heavy. Que assim, logo é seguida por Here Comes the Sun. Churururu. Assim, eu não tenho o costume de ouvir discos sequencialmente. Normalmente eu ponho no random. Porque eu gosto de surpreender-me. Eu falo pro computador, me surpreenda. E aí ele toca o que tiver. Mas eu não duvido que os Beatles tiveram essa preocupação em fazer esse tipo de contraste, porque os caras se dedicavam de verdade nisso. Não, tem muitos álbuns, principalmente mais conceituais, assim, que são feitos para serem escutados de uma vez só e que em álbuns acontece bastante isso, desse contraste de tristeza e felicidade, bem comentado, Mango. O Riordan diz que esse lance de arte propor vários sentimentos, é por isso que histórias de terror fazem sucesso. E eu não tinha pensado por esse lado, talvez seja isso mesmo. As pessoas gostam de sentir medo. Com certeza, porque aquele negócio é o tipo de sentimento que nem sempre a gente consegue, tipo, no nosso dia a dia, né? Então é legal se a gente consegue artificialmente. Na verdade, se você quiser, você tem no seu dia a dia. Por exemplo, eu estou aqui gravando essa leitura de e-mails da secretaria da sala de yoga da minha sogra. Sim. E eu estou olhando para um esqueleto. De verdade. Ele está aqui na minha frente.
Meu Deus do céu. A imaginação pode fazer qualquer coisa. Se eu ficar olhando muito pra ele, eu vou ter certeza que ele tá se mexendo. Mas se você ficasse aí todo dia, se fizesse parte do seu cotidiano, você ia gravar abraçado com ele. É. Aí, né? Ser seu amigo. Tô tranquilo. Companheiro. Tô tranquilo. O Rick Hicks, acho que deve ser assim, comenta sobre as obras Tice serem um tapa na cara do leitor, né? Eu meio que concordo com isso, né? Talvez não no sentido de deixar você feliz, mas deixar você, tipo, bravo com a sua própria tristeza, de alguma forma. Tá entendendo o que eu quero? É uma miríade de sentimento. É uma miríade de sentimento, com certeza. Taka cita que talvez, né, o porquê nós somos autistas, e simplesmente gostamos pelo fato de poder ter uma experiência triste sem necessariamente ter de vivê-la. Caramba, eu gostei muito dessa frase dele porque eu acho que resume bem o que eu queria mais ou menos comentar, mas não consegui. Tipo, se esse negócio de tristeza ser uma forma de escapismo também, né? É tipo aquele negócio, você querer experimentar a tristeza sem necessariamente ter que conviver com ela, né? Absorver a tristeza alheia e depois seguir com a vida. Com certeza. Interessante. E só por último, acessos rapidinhos aí, o Thiago Machado elogia pra gente o podcast por áudio, a gente não vai colocar nada mais que isso por recomendação sua mesmo, né? Mas gostaria de agradecer, eu escutei aqui, gostei bastante. Me deixou bastante feliz. Deu uma Gostaria de ego, né? Deu uma infladinha no ego bastante. Gostaria de agradecer aqui formalmente nos e-mails. Muito obrigado, Thiago, pela consideração e pelas palavras carinhosas. Muito obrigado. Leonardo Souza, 16 anos, Rio Grande do Sul, que todo mundo já sabe quem é. O terceiro membro aqui do Mangá Quadrado. Praticamente. No e-mail dele ele cita o seguinte, que eu achei interessante. Lembrei de uma breve conversa que eu tive com o Estranho. Lembrando, gente, Estranho no Twitter, Estranho na vida. O W é só porque o Estranho já tá utilizado lá no Twitter. Ainda tá lá? O cara ainda tá segurando? Ainda tá, eu tô monitorando o cara pra ver se a conta sai pra eu poder roubá-la, mas por enquanto eu não tive esse acesso. Infelizmente. Mas como ele colocou o arroba, então tá certo, por ter me chamado de estranho. Entendi. Eu disse que não gostei de The Music of Mary. Ele falou pra mim no Twitter, eu lembro disso. Confesso que teve um pouco de exagero na afirmação, mas talvez o termo gostar não seja o melhor. Gostar me parece soar como satisfazer ou dar prazer, e ao fim de Mangas Tristes eu não costumo ficar satisfeito ou prazeroso. Ao fim de Music of Mary, eu estava insatisfeito ao extremo. Não consegui extrair uma mensagem positiva, nada útil para mim, além de Matse. Mas quando eu pensei sobre a obra de maneira externa a ela, esquecendo meus sentimentos, fiquei satisfeito em ter lido uma obra tão bem construída e bem desenvolvida. Acho que no fim eu gostei da obra, mas sinto que eu não gostei de ter lido ela. Então, é aquilo que a gente citou, né? Que não é o prazer, justamente. A gente acaba utilizando a palavra gostar. Na verdade, a gente gosta, né? A gente gosta da obra. A gente não gosta dos acontecimentos dentro da obra. Não gosta não no sentido de achar mal feito ou mal construído. Sim, de não gostar por nos desagradar como pessoa, sabe? Tipo, nos dá uma sensação ruim, né? Exatamente. E a gente gosta dessa sensação ruim. Não é só porque é ruim que é desgostosa, né? Com certeza. Acho que uma obra que me deu uma sensação parecida com essa de alguma forma, mas talvez de uma forma um pouco mais extrema, nem tanto é Helter Skelter. Não foi uma obra gostosa de se ler, e não é que me deixou triste a obra, não foi gostosa de se ler mesmo, mas, tipo, é complicado. Fica a conclusão no ar. Inconclusível, vai deixar assim mesmo. O Rubens Sobreiro, o nosso amigo de Portugal lá, mandou um e-mail. Ele diz o seguinte: aquilo que me leva a ler o gênero de mangá discutido no podcast e a explorar outros sentimentos, melancolia, tristeza, angústia, na banda desenhada é, no fundo, aquilo que procuro em qualquer obra de arte. Um efeito de espelho, onde me vejo refletido e fragmentado nas personagens e onde procuro entender-me e tentar entender o outro, ou, pelo menos, estar um pouco mais perto desse ideal. Esse tipo de compreensão só é verdadeiramente possível em obras de caráter humanista, que pretendem explorar a nossa natureza e a realidade social. Cara, certeza, viu? Certeza. Tipo, eu acho que a gente nem...
aprofundou tanto nesse aspecto, né? A gente falou, tipo, mais sobre a obra deixar você triste, se é algo bom ou não, mas, tipo, a reflexão, não de você, tirando o aspecto de você tá feliz ou você tá triste, a reflexão que a obra te traz é algo muito mais bem representado em obras tristes, entre aspas. Né? É o estudo humano, praticamente, né? O Diego Câmara, de 24 anos, está comentando sobre obras tristes, né, no e-mail que ele nos mandou. Eu separei esse trecho que eu achei relevante. Continua assim, a frase vai começar do nada porque a gente tira um enxerto da frase. Não se preocupe, o pessoal entendeu. Dá até para ir mais além. Coisas isoladas que o público desaprova em obras. É que ele está falando sobre as pessoas não gostarem de ler obras tristes. Aí ele fala, dá para ir até mais além. Coisas isoladas que o público desaprova em obras e muitas vezes acabam sendo suficiente para que as pessoas descartem o valor dela inteiro, mesmo que ainda existam coisas boas depois de tais acontecimentos. Um exemplo clássico, a famosa morte de Death Note. E é realmente, né, tipo, as pessoas, por elas não gostarem da morte que existe em Death Note, elas desmerecem a construção narrativa pelo personagem ter morrido. Não, na verdade eu acho que eu discordo um pouquinho. O ponto foi bom, mas acho que é engraçado, porque na verdade acho que em Death Note o grande público, acho que é um caso raro, tipo, de o grande público ter conseguido apreciar algo que não necessariamente eles teriam gostado. Tipo, por exemplo, mesmo o pessoal que gosta muito do não reclama da morte. Que spoiler gratuito aqui. Ah, é verdade, né? Desculpa. Mesmo o pessoal que não gosta dessa morte, não gostaria que o personagem morresse, sabe apreciar o valor de enredo daquilo. O pessoal reclama do que veio depois disso, mas né? Aí que tá, mas será que o julgamento do que vem depois não é afetado justamente pela ausência do personagem que elas tanto gostavam? É possível, eu vejo bastante disso. Realmente, nesse ponto, concordo. Precisaria de uma análise um pouco mais aprofundada sobre a segunda metade pra ver se ela cai de qualidade, como as pessoas dizem. Mas eu particularmente acho que não. Eu acho que é uma outra abordagem e que era necessária dados os acontecimentos da obra. Não sei se era necessária, mas enfim. Ok. Vamos mais entrar nisso. E por último tem o e-mail do Caio Martins Donini, Campinas, São Paulo, 25 anos. Olá, pessoal do Mangá ao Quadrado, tudo certo? Tudo. Ele comenta, um professor de faculdade fez uma pergunta aparentemente simples em aula. O que vocês consideram como um objetivo de vida? Muitas pessoas responderam, acho que ser feliz. Imediatamente o professor fez outra pergunta. Ok, mas e as outras emoções? Servem pra nada? Não tem a mínima importância? Relacionando esse episódio com o tema da semana, hoje consigo pensar que, de fato, cada emoção ou sentimento presente no ser humano representa uma crucial importância quando estamos felizes, tristes, com raiva, com medo, eufóricos e assim por diante. Cada uma delas guia as nossas ações e é a partir disso que percebemos o que devemos manter, o que devemos mudar, o que podemos evoluir. Partindo desta contextualização, acho os mangás uma projeção dessas emoções. Por essa razão, atribui mérito ao mangá que desperta tais sentimentos, mas fidedignamente. Nossa, eu não conhecia essa palavra. Fidedignamente. Fidedignamente? Não falou. Mas fidedignamente, seja através do enredo, da arte ou dos dois ao mesmo tempo. Considero a tristeza de forma mais direta pra mim, o que... Calma, desacelera. Calma. Se dignamente aí que me balancear aqui. Te desestruturou, né? Não consigo mais. Considerando a tristeza de uma forma mais direta, pra mim o que importa mesmo é se uma obra é capaz de me envolver e capturar com a tristeza a ponto de eu acreditar nela. Ironicamente, um dos mangás que me fez perceber essa importância das emoções foi Bokurano. De uma forma direta e simplista, eu diria que todos os personagens de Bokurano são representações arquetípicas de várias facetas do ser humano. E por que não, dos diversos eventos de cada um de nós passamos durante a vida, sejam eles bons ou ruins. Com certeza, né, cara? Bokurano pega esse negócio de cada aspecto vivenciado por nós, cada personagem representa tal aspecto e constrói, né? Com certeza. Inclusive, bastante gente, a gente acabou não comentando, mas bastante gente falou que já leu, né, de Bokurano, que muitas pessoas entenderam a relação dele com esse programa e citaram que realmente elas veem, né, essa relação direta com entender a história triste. Eu gostei disso.
E enxergo isso como uma motivação pra quem ainda não leu e ir atrás de ler, porque... Olha aí, não sou só eu que tô falando que é bom, tem um monte de gente aí falando. Não é só gente, não é só gente. E pra encerrar, o que é esse episódio, Judeu? Episódio número 35. Tô com a página Wikipedia aberta aqui. 35 é bodas de coral. Se a gente for considerar o Tá, mas que merda, hein, também, puta que pariu. Coral. Você não lembra tinha um episódio do Johnny Bravo, que ele lutava karatê. Sim. E ele tinha as faixas, né? E ele já era a faixa preta. E a faixa seguinte à faixa preta era a faixa dragão coral, alguma coisa assim, sabe? Essa é a relação, então. Esse vai ser o episódio Johnny Bravo. Porque coral é 35, bodas de ouro. E você viu um episódio de Johnny Bravo, é isso? É mais ou menos isso. Eu não lembro se era dragão coral, mas era alguma coisa coral. Era alguma coisa coral. Então vai ser o episódio de Johnny Bravo, pode ser? Pode ser, beleza, cara. Episódio de Johnny Bravo. Manda pro final. O que você faria se chegasse da escola e seu pai estivesse morto? E além do mais, um demônio faminto vem à terra atrás de alimentos e acaba aparecendo na sua frente. Mas esse demônio não está faminto por carne humana ou comida qualquer, e sim por quebra-cabeças. Meu nome é Felipe de Vai Amaral e minha recomendação é Majin Tantei no Gamineuro, ou o Detetive Demônio no Gamineuro. Boa noite, gente. Meu nome é Felipe, eu quero recomendar essa obra fantástica, que é Neuro, que é um mangá que passa a maior parte do tempo explorando casos isolados, onde os personagens Neuro e Yako tentam resolver crimes complexos que a polícia não consegue. E com isso conseguir alimento, que é os puzzles, que é o que o Neuro come. O mangá consegue reunir ação, drama, comédia e até poderes fantasiosos. O mangá, quando é o final, você tem a sensação que o autor não perdeu uma página sequer da obra. Todos os acontecimentos fazem sentido. Tudo, uma hora, se não faz sentido agora, daqui a 30 capítulos vai fazer. Os personagens têm um desenvolvimento muito bom, tirando um, que eu não vou falar agora, vamos deixar isso para uma discussão futura. Mas No Gamineuro é fantástico, é a obra da vida de Yusei Matsui. E eu acho que a Assassination Classroom vai ter que batalhar muito se quiser um dia ser o que Neuro foi. Os seus 202 capítulos são fantásticos e... você fica com aquele gostinho de quero mais no final, mas é um final que lhe agrada e vai deixar muita coisa pra você. Você vai rir muito, você vai se emocionar muito com os personagens, vai sentir a evolução deles. E é isso aí, gente. Boa noite e até a próxima. Então é isso. Recomendação do ouvinte do Felipe Amaral, Felipe Divaio Amaral. Será que por que o Divaio? Divaio não faz parte do nome dele, será? Será que é tipo Luiz Inácio Lula da Silva? Porque tá entre aspas, como é que é? Tá entre aspas, tá entre aspas. Não, deve ser o apelido dele, que nem eu. Coloco Gabriel, ou judeu ateu, blá 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 blá. Onde que você coloca isso? Lugares. Que forçação. Bom, enfim, o Felipe trouxe aqui uma recomendação muito bem estruturada, que a gente até deixou do jeito que ele quis recomendar desde o começo, porque como foi bem montadinha, né? Vamos deixar aí o trabalho do cara. Nos poupou trabalho também, foi bom. Mas tá aí, Majin Tantei no Gamineuro, outra recomendação longa, né? Que não é tão usual aqui, mas eu acho que cabe. Sabe por quê? Cabe. Porque a gente vive falando de... Você principalmente, que é o cara do mangás underground, né? Muita gente esquece ou não sabe que dentro da Shonen Jump mesmo, uma revista altamente mainstream, tem sucessos undergrounds, né? Tamo aí. Neuro é um exemplíssimo disso aí, né, cara? Com certeza. Gigante. E ótimo, né? Além de tudo. Óbvio. Nossa, acho que de todos os mangás que eu já falei isso uma vez, acho que todos os mangás que eu já li na Jump, Neuro é o mais
maduro, ou se não maduro, pelo menos que explora a psique humana da forma mais interessante possível. Tem uma exploração de psicológico assim muito boa. Acho que até de construção do mundo e do desenvolvimento de uma forma geral, você vê que não foi jogado ali, né? Não, tudo que apareceu devagarzinho no comecinho, tudo vai sendo explorado depois, a gente vai tudo se fechando e fica tudo fechadinho no final. Concordo 100%. Nada é à toa ali. Até o que você pensa que é à toa, que nunca vai ser tocado de novo, o autor traz às vezes de volta, mesmo que nem sempre de uma forma tão relevante. Mas tipo, sempre interessante, sempre interessante. E relembrando o que você falou quando você terminou de ler, ele é o que dá qualquer confiança de que Assassination Classroom vai ter um bom desenvolvimento até o seu futuro final. E ele constrói de uma forma que você confia que não é por acaso que ele está acertando ali. Ele está acertando porque ele sabe o que ele está fazendo. Mas eu quero muito que a gente faça um mangá enquadrado no futuro sobre o arco do Hall. Ah, sim. Nossa, com certeza. Que isso gera bastante discussão interessante, eu acho. Eu concordo. Eu tenho muita coisa pra falar desde que eu li também. Só uma dúvida que ficou, né? Porque o Felipe fala na recomendação dele que tem um personagem que ele não explora bem. Quem será que ele tá falando? Será que é da Akane? Quem era Akane? Eu não lembro. O cabelo. O cabelo? Não, até o cabelo é bem explorado. Ah, mas é porque fica perdido, né? Não sabe até hoje muito bem o que é aquilo, né? Bom, vamos, responda pra gente, Felipe, pra gente saber do que você falou. Eu quero saber também agora. Fiquei bravo. Não, né? Vai que tá justificado. Não, brincando. Mas, então, até semana que vem, né, Judeu? Até semana que vem. Até semana que vem. Tô vendo se eu acho aqui sobre a informação sobre Belt. Deixa eu ver se eu acho. Johnny Bravo Belt. Só pra confirmar, né? Pra não. Não tem coral. É triplo dragão. É Triple Dragon Belt. Mas isso aí é no inglês, né? E no português, às vezes, era dragão coral mesmo. É triplo dragão, não tem nada de coral. Não, foda-se. Tudo bem, vai ficar de mesmo. Por que eu pensei coral? Fazia tanto sentido, coral. Não, dragão coral é um nome bem melhor do que faixa dragão tripla. Eu não tenho a mínima ideia de onde tirou isso. Mas tudo bem. Tudo bem.